esta farinha, aqui é a igreja constituída depois da morte de Cristo. Como o próprio profeta e a própria mulher fez, né? Como ela mesma fez, né? Na vasilha tinha farinha e a botija de azeite. A botija representa seres humanos. Panela aqui eu posso trazer como um lugar de reunião, aonde esses grãos, a farinha que é triturada através do grão, se reúna e estejam unidas, unificadas, uma com a outra, farinha numa panela, uma igreja, um lugar de encontro entre os irmãos. As duas testemunhas, deserto, Elias, no contexto do deserto. Amados, algo que eu deixei a passar foi aqui, quando fala em Sarepta. Eu não cliquei em Sarepta. Ele é enviado para Sarepta, que é uma cidade da costa de Sidom, como eu mesmo disse, mais uma raiz primitiva de Sarepta, que nos leva até Saraf, que significa fundir, refinar e provar. Olha só, o Senhor até no deserto, te levando para o deserto, nos tirando do deserto. Não importa aqui o contexto espiritual, Ele vai nos fundir, nos refinar, nos provar. Entendendo? Nós temos que passar por esta prova. Porque aqui, ó, fundir, crisolar o vírus, ser refinado, né? Você tem que ser refinado, tem que passar por ele fogo. Qual fogo? O fogo de Isaías 43, a qual fala, que diz assim, né? Isaías 43. Bora. Sempre nos que ser errado. Isaías 43 diz 2, né? Quando passares pela água, estareis contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Da mesma forma a qual Malaquias está nos dizendo, Malaquias 3:2, ele está falando da mesma forma, Malaquias 3:2, amado. Eu vou ler aqui para os irmãos, que diz assim: mas quem poderá suportar o dia da sua vida, e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ouvires, né? E como a portace dos lavadeiros. Eu vou botar o texto, porque eu tenho que botar o texto, mas antes disso, veja aqui: passarás pelo fogo, vamos ser fundir, refinar, provar, gal, né? Essa palavra Tessaraf. E lá em Malaquias, quando falam em ouvires, Malaquias 3:2, que diz assim. Agora eu tenho que botar aqui no dicionário de Strong. Não é errado. E vai dizer assim: mas quem suportará o dia da sua vida? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é o fogo do ouvires. Olha, Tessaraft, mesma palavra, que é fundir, refinar, provar. Ele será como o fogo do ouvires. Então, Tessaraft está ligado a esses que serão purificados no deserto, né? Para poder ter as suas vestes brancas lavadas e poder entrar no milênio, no reinado de Cristo. Tem que estar puro, preparado. Deus vai preparar a sua igreja. Ele vai preparar a sua igreja para aquele grande dia, né?
como o próprio Isaías, a qual nós vimos, 43, a partir do versículo 19, que o Senhor vai nos fazer algo tremendo, mano. Tremendo mesmo. Ele vai nos dizer: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Deixa eu botar aqui na tradução. Almeida Corrigida Fiel. Diz: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus vai pôr um caminho no deserto para levar a sua igreja, e rios no ermo. Qual o contexto aqui de Elias? Hein? O contexto de Elias, meus amados, é que ele estava à beira de um riacho, em meio ao deserto. O Senhor vai levar a igreja para o deserto, aleluia. E lá no deserto, onde não existe água, Ele vai fazer brotar um rio, para que a sua igreja seja ali alimentada por muito tempo. É como eu disse, mas vai chegar muitos ainda que vão murmurar. Vai chegar muitos que vão murmurar, meus amados, por causa dessas coisas. Em Isaías 66, Isaías não, perdão, Salmos 66, no versículo 12, vai dizer assim: fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Oh glória! Olha só, por mais que a igreja passe por perseguição, muitos serão mortos, torturados, serão passados pelo fogo, serão purificados, fundidos até chegar a uma perfeição de estar preparada, e o Senhor vai deixar em um lugar, vai o guardar em um lugar perfeito, a qual o Senhor fez e preparou como um lar para a igreja de Filadélfia. Como guardaste a minha palavra, eu te guardarei na hora da tentação. É isso que o Senhor vai fazer para aqueles ao qual Ele ama. E assim foi. A mulher fez o pão representando as duas casas, uma com o ministério de Elias, e ele disse: não vai faltar, não vai faltar. Não vai faltar. Até que o Senhor mande, não vai faltar azeite nem farinha. Até que o Senhor mande chuva sobre a terra. Esta chuva aqui sobre a terra, e o Senhor vai mandar. É a mesma chuva a qual eu disse que foi derramada para quando a igreja surgisse lá em Pentecostes, o grão caindo na terra. Ele morreu, que foi Cristo, ressuscitou. A igreja, ela começa a se germinar e a crescer, e está em fase de crescimento esta árvore. E ali a primeira chuva temporal foi para que a semente germinasse, saísse, brotasse. E agora essa última chuva é a chuva cerúlea, para que venha dar a chuva da colheita, a qual Apocalipse 14 fala: vinde mais a terra, porque os frutos já estão maduros. Então, lá em Tiago 5:7 diz assim: sede, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador guarda com paciência o precioso fruto da terra. Olha só, quem é o lavrador? O lavrador é o próprio Deus,
qual lá em João 15 fala. O próprio Deus, né? Ele é o dono da vinha. Ele é quem vai arar o solo, a terra. A terra aqui é no contexto do nosso coração, né? Derramar a chuva, o Espírito sobre a nossa terra, sobre o nosso coração, para que naquele grande dia nós venhamos profetizar as grandezas, tocar a trombeta, anunciar os acontecimentos de Apocalipse. E a igreja será levada uma parte para o deserto, aonde o Senhor mostrou aqui em Isaías que abrirá caminhos no deserto e rios no ermo. E Deus fará isso. Da mesma forma a qual Oséias nos transmite, que diz assim: conheçamos, Oséias 6, no versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Olha que tremendo. Cristo é essa chuva serôdia. Quando Cristo voltar, ele voltará como essa chuva sendo derramada sobre a sua igreja, sobre as duas testemunhas, né? E as duas testemunhas vão ser cheias desse Espírito, o Espírito de autoridade e poder, a qual vai ser pregado nos últimos tempos, o avivamento verdadeiro da igreja. Em Jó 29, versículo 23, diz assim: interessante que esse texto diz assim: esperavam-me como a chuva. Quem? O Espírito Santo está falando de quem? De Cristo. Esperávamos ele como a chuva. E esperamos. Abriram a boca como a chuva de primavera. Então, o Senhor vem com essa chuva. A igreja vai ser cheia, né, desse Espírito Santo sendo derramado sobre essa botija, sobre esse cântaro, esse jarro. Essa botija tem que estar cheia do azeite. Não pode faltar azeite na botija das vezes prudentes. E quando essas vezes prudentes estão cheias de azeite, esse cântaro transbordando de azeite, né? Olha só que o contexto todo nesse sentido histórico para o espiritual, levando nós, Elias indo pregar para Acabe, o falso profeta que fez aliança com a meretriz Jezabel perseguindo a sua igreja. Elias profetiza, anuncia, toca trombeta e é enviado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. E ali no deserto Deus alimenta ele com pão e carne, de manhãs e noites, até o momento em que o ribeiro seca e ele é enviado para Sarepta. Para Saraf tem uma raiz primitiva que é fundir, refinar e provar. O Senhor começa a provar a sua igreja, muitos serão provados, para ver se verdadeiramente eles estão prontos para receber o reinado milenar, que é de ser reis e sacerdotes, né? Rios no deserto serão feitos, né? Caminhos também serão elaborados pelo Eterno. Uma chave de Davi será aberta em meio ao deserto e levada à sua igreja com duas asas de águia. Essas duas asas de águia levadas. E ali o Senhor vai cuidar da sua igreja. E ali naquele tempo, no período do deserto, muitos vão questionar a Deus, vão murmurar e reclamar. Porque ia chegar a um ponto, como até o próprio Elias disse, de questionar a sua própria morte. Elias questiona, vai ao deserto e questiona a sua própria morte, por passar por angústia e perseguição. Então vão ter pessoas que não vão aguentar esta perseguição após estar acontecendo. E eles estão, mesmo sendo guardadas no deserto, ele vai dizer: a gente não vai aguentar, as pessoas vão se morrer com Cristo é lucro, mano. Entenda uma coisa, nós estamos no deserto, mas nós somos sujeitos às coisas no deserto, né? A gente vai ter medo, vamos ser angustiados, mas nós temos que gloriarmos e perseverar. Muitos não vão perseverar, feito eles não perseveraram no deserto do Egito, quando eles saíram do Egito, no tempo de Moisés, Josué e Caleb. Então, aquelas pessoas vão murmurar, vão querer voltar atrás, outros vão pedir a própria morte, outros vão morrer.
E vai ser dessa maneira, mas que nós devemos perseverar. E é aí que Deus está nos levando, mano. É Deus que está nos levando. Interessante que depois, né, o filho da mulher morre. Ele adoeceu dessa mulher e morre, a dona da casa, né? Isso, a doença agravou muito. Aí a mulher chamou o profeta e disse: Eis que tenho eu contigo, homem de Deus, vieste tu a minha, que trouxeste a memória a minha iniquidade e mataste o meu filho. E aí o filho desta mulher morreu. E ele disse: dai-me o teu filho. Elias pega o filho dela, né? Tomou ele e levou-o para cima no quarto onde ele habitava. Deitou numa cama e clamou ao Senhor. E disse: Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, rogo de que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu e a voz do menino e a voz de Elias, ouviu a voz de Elias e a alma do menino voltou a ele. Olha que tremendo. Nesse mesmo contexto do capítulo 17, do versículo 1 até o finalzinho, a criança morre. Essa história é tremenda, propositalmente tremenda. E aí, o que nós vemos aqui? Quando a palavra fala aqui 3 vezes, então se estendeu sobre mim 3 vezes, nós vemos que as 2 testemunhas ficaram 3 dias e meio na praça, jogados, né? E aí o profeta Ezequiel viu um vale de ossos secos e o Senhor disse: profetiza, profeta. Mesma coisa com ele. E ouviu a voz dele e disse: Espírito, volta aos corpos. E voltou a alma e o espírito. E aqui nós entendemos que 3 vezes, amados, podemos ter uma ligação com isso, a morte dessa criança. Muitos que vão morrer na grande tribulação. Olha que tremendo. Interessante que Osés, no versículo 1 diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e as ligará. Ele fez a ferida e as ligará. Depois de 2 dias, olha, nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará e vivemos diante dele. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Ao 3º dia nos levantará. Isso leva no que? 3 vezes. 3º dia nos levantará. Isso é o arrebatamento da igreja, amados. Esse é o arrebatamento da igreja, né? Como o próprio Osés nos fala aqui, depois de 2 dias nos revigorará, né? E ao 3º dia nos levantará. Nós vivemos diante dele. Da mesma forma desse menino, depois de 3 vezes ter feito isso, o Senhor mandou que a alma e o espírito voltassem. E entrou nele. E ele reviveu, ressuscitou, né? Uma ressurreição dos mortos. Aqui nos leva, amados. E a palavra aqui, revigorar, significa viver, ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida. É tremendo. É tremendo o que Deus tem para os seus. E isso aqui está tudo contextualizado numa perseguição, numa meretriz, de representando 2 testemunhas nos 2 pães, um com o ministério de Elias e outro ministério de Moisés, né? Esta mulher representando a mesma igreja, ou a viúva desolada, a qual se tornou o povo de Deus, deixando Deus para os deuses Baal, né? E aí Deus tratando com o seu povo, aonde nós vamos estar guardados no fim dos tempos,
ao terceiro dia ele vai nos ressuscitar, ou depois das 3 semanas, ou depois dos 3 dias e meio, ressuscitará as 2 testemunhas, as 2 oliveiras, a árvore a qual Deus rega todo dia, e essa sua segunda, quando vier, nos dá autoridade para pregar. O avivamento de Deus virá sobre o povo santo. Espero que os irmãos tenham entendido. Perdão por alguma coisa que não foi compreendida, certo? É o meu primeiro vídeo dessa maneira. Espero fazer muito e ter forças, né? Se os irmãos puderem dar força para que eu venha mais e mais meditar. Sei que ainda estou caminhando nesta jornada, mas o Senhor é comigo, é com você, é com todos nós. E no deserto nós não viemos murmurar, nós viemos perseverar. O tempo do fim chegou. Shalom, graça e paz.